olá concurseira, tudo bem? Está comigo o professor Paulo Alexandre. Nós vamos trabalhar a parte de ética na administração pública, ética no serviço público, dependendo da forma como se cai no edital de concurso público, vem essa estrutura de ética direcionada. Este bloco, ele é muito conceitual. Por quê? Entenda o seguinte, toda e qualquer banca de concurso público pergunta o conceito de ética e moral. E é a questão que mais se erra em prova de concurso público. Aí dentro de ética, professor? Não, não é dentro de ética não. Porque existem várias questões que se erram, porque o raciocínio lógico é difícil, porque alguma de direito penal mais complexa e assim por diante. Porém, vamos entender o seguinte. Ética, o conceito de ética e moral é algo que você tem que aprender para não errar mais em prova de concurso público. É simples isso. O decreto, quando cai no seu edital, não é todo edital que cai o decreto, quando cai no seu edital, é simples de se trabalhar, um decreto pequeno, a lei de 8429, a lei 8112, porém o conceito de ética e moral eu vou trabalhar da forma muito tranquila com vocês, para que vocês não percam de vez. Porque, como eu já comentei com vocês, quem é que vai fazer a prova de ética? A gente não sabe. Então, se a gente não sabe quem vai desenvolver a prova de ética, significa que pode ser alguém da área da filosofia, da área da sociologia, antropologia, direito. Então, determinada banca pode colocar na mão de alguém que vai abordar alguma coisa nesse contexto. Então, você pode pegar questões muito simples, aquela que você lê e fala, não acredito que isso é ética. Se for simples, perceba que a probabilidade das pessoas acertarem é muito grande. Se ela for uma questão mais complexa, só vai acertar quem realmente está com foco ou entendendo, decifrou o edital, estudou realmente o tópico do conceito de ética e moral. Qual o meu papel aqui? Primeiro, desmistificar, eu quero tirar o senso comum. A gente chega no dia a dia e fala, aquela pessoa não tem ética, aquela pessoa não tem moral. Não tem princípios, não tem valores. E aí você fala, meu Deus, o que é isso? No dia a dia a gente fala sem saber exatamente o que está acontecendo. E qual o objetivo aqui com vocês? Exatamente tirar essa ideia do senso comum, de ética, de moral, para que a gente possa cair na prova de concurso público, a gente tenha certeza de que está tudo bem, que a gente não vai errar nenhuma questão dessa. É lógico, como a gente viu agora numa banca um pouco recente, ele perguntou sobre o precursor do estudo da deontologia, do contratualismo, então ele foi muito além. A gente pode abordar essa postura, porque realmente, falar de ética e falar de moral é conceito, é um pouco de aula de filosofia, para que a gente possa desenvolver isso de uma forma bem tranquila. Então, realmente, agora você vai ter que relaxar e viaja comigo. Vamos transcender um pouco essa ideia. Então, você está comigo, vamos abordar um pouquinho de ética e moral. Vamos lá? Bom, nessa primeira parte aqui, tá? Você está comigo, ética no serviço público. Legal? Bate-papo de hoje, ética e moral. Tranquilo? Show de bola. Vamos lá? Olha o primeiro conceito aqui de ética que eu quero que você fique atento. Tá? A parte de ética, dentro desse contexto, eu quero que vocês percebam o seguinte, ética é do grego ethos, tá? E trabalha a seguinte informação. O estudo dos juízos de apreciação que se refere à conduta humana, suscetível de quantificação do ponto de vista, né, de vida, não do ponto de vista do bem e do mal, seja, né, dentro dessa estrutura, relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto. Já comecei com um conceito aí. Primeira ideia que a gente vai começar a trabalhar são palavras-chave para a prova de concurso. Eu vou trazer 3 situações interessantes aqui. Primeiro, você começar a mapear palavra-chave. Então, você escreve aí ética e algumas palavras-chave que nós vamos trabalhar. Depois a parte de moral e algumas palavras-chave, para que você faça associação na hora da prova. Primeira ideia que você tem que começar a sacar que ética é teoria, ética é um ramo da filosofia. Legal? Quando você estuda, pega um livro de filosofia, existirá sempre um capítulo chamado ética. Então você tem que começar a sacar que ética é um procedimento formal, é uma estrutura formal, é um capítulo no universo da filosofia. Vamos falar bastante. Eu quero que você entenda que eu vou trabalhar a ideia de slides, mas eu vou ter que fazer paralelos constantes para que a gente possa entender e pormenorizar essa relação aí. Tá? Sempre dão excelentes discussões quando a gente trabalha essa relação em sala de aula. Então voltemos aqui. Primeiro conceito, estudo dos juízos, da apreciação que se refere à conduta humana. Ó,
Então, o que é a ideia, a parte de ética lá no dicionário? Olha lá, o estudo dos juízos, tá, que se refere à conduta humana, suscetível de quantificação do ponto de vista do que? Bem e mal, tá? Ou a determinada sociedade, né, relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto. Então, a parte de ética, e o segundo item aqui, ó, ramo da filosofia, que busca estudar a melhor forma de viver aonde? No cotidiano. Ramo da filosofia. Então, vamos lá, galerinha, observe aqui comigo. A ética é um ramo da filosofia. Pescou? Tranquilo, professor? Tá bem inicial esse bate-papo? Tá. Mas você tem que sacar que ela é uma estrutura muito, que a gente tem que trabalhar de forma muito tranquila. Então, a ética é um ramo da filosofia que busca estudar a melhor forma de viver no dia a dia. Qual a melhor forma de viver no dia a dia? Qual a melhor forma de viver? Qual a melhor forma de viver entre os seres humanos? O que é bem, o que é mal? O que é certo, o que é errado? Observe que isso são discussões filosóficas. Então entenda a primeira informação que eu já vou colocar aqui, ó, que ética é teoria. Ética também é universal. Por quê? Quando eu começar a puxar a ideia de moral, você vai entender que moral está relacionado à sociedade, à cultura, a costumes. Então observem que a ideia de ética e moral, vamos muito tranquilamente para a gente não perder o fio da meada, estão diretamente relacionados. Em prova de concurso, ética é um universo, moral tem um outro universo. Vamos aprofundar um pouco mais? Vem comigo. Uma reflexão filosófica e racional sobre a moral, com o objetivo de justificá-la e fundamentá-la. Então, mais uma informação. A ética, ela como teoria, ela estuda um comportamento moral, ou seja, o que uma sociedade em determinado momento, como uma sociedade em determinado momento está agindo ou deixando de agir. Então, olha lá, ética é um ramo da filosofia. Viaja. Quando o cara perguntar ética na prova de concurso, viaja na maionese, vai embora, transcende. E aí começa, pô, a ética é um ramo da filosofia, a ética é universal, a ética é teoria, é uma cartilha de vida. Então, eles vão determinar qual é a melhor forma dos seres humanos conviver entre si. Então, isso aí é um papel da ética. E aí, além dessa relação, a ética é, ou seja, uma análise racional da moral. Pô, beleza, professor, e aí? Professor, ainda tá obscuro? Claro, a gente está só no começo. Vamos amadurecer mais um pouquinho aqui? A ética é modo de ser, perfil de uma pessoa, jeito, caráter, comportamento. Legal? Então vamos perceber o seguinte. A parte de ética está diretamente relacionado a uma estrutura formal de uma relação, ou seja, conceitos formais, o que é bom, o que é mal, ou seja, uma teoria universal, pois transcende uma cultura, uma sociedade, uma religião, tá? E ela analisa isso de forma racional. Calma aí, professor, o que você está querendo passar para a gente? Eu joguei um pouco da ideia de ética, eu vou jogar um pouco da ideia de moral e vamos começar a fazer paralelos nessa relação. Olha o conceito de moral. Vem do latim, tá? 3 situações mores ou moralis, tá? Conjunto de regras de conduta considerado válidas, ética, quer de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, para que quer para grupos ou pessoa determinada. Isso aqui também é o conceito do dicionário Aurélio. Mas o que interessa é o seguinte: regulação dos comportamentos considerados legítimos por uma determinada sociedade, povo, religião ou uma certa tradição cultural. Olha as palavras-chave para quando eu estiver falando de moral. Moral está relacionado a uma cultura, a costumes, a hábitos, a tradições. Observe que moral está relacionado a uma sociedade. Então, seja, o que nós brasileiros, como é que o brasileiro age? Como o brasileiro é visto? Como é que é essa sociedade? Nós podemos casar com mais de uma mulher? É permitido agredir mulher? Como é que a nossa sociedade se comporta? Isso aí é uma estrutura de
determinada sociedade ou determinada cultura. Observe que quando eu falo isso, em alguns lugares diferentes, tem lugar que o homem pode ter mais de uma mulher, tem lugar que a agressão contra a mulher existe e é comum naquela sociedade, por mais que a gente não concorde, naquela sociedade é permitida. Então você tem que começar a sacar que moral está relacionada à sociedade, a hábitos, costumes, tradições. Então, observem. Vamos trazer um exemplo? Deixa eu trazer um exemplo para você. Para tudo. Olha o exemplo para a gente matar essas duas informações que eu passei para vocês. Você viu uma reportagem dizendo o seguinte: o ladrão entrou na casa de alguém, esse alguém pegou o ladrão, bateu no ladrão, chamou o vizinho ajudou a bater no ladrão, levaram para o lado de fora e deram uma surra no ladrão lá na rua para ele nunca mais aparecer naquela rua e roubar nada. Pergunta a você, isso está certo ou está errado? Aí você vai falar, tem gente que vai falar, não, está certo. O ladrão entrou na minha casa, eu vou pegar e dar uma surra nele. Não, está errado, não pode. Isso aí é uma reportagem. No final da reportagem, ele chama alguém. Quem? Ele chama um sociólogo, um filósofo, um antropólogo, para fazer uma análise racional daquela atitude, daquela sociedade, naquele determinado momento. Observem que a ética é uma análise filosófica e racional sobre a moral. Aí vem o filósofo e fala o seguinte: opa, veja bem, se continuar assim, não vai dar certo. Vai ter problema lá na frente. Por mais que o filósofo concorde em pegar o ladrão e dar uma surra, ele não pode chegar e dar o ponto de vista dele. Ele tem que dar o ponto de vista de alguém que está analisando um comportamento social. Professor, mas qual o problema desse comportamento social? Me diga você, o que está por trás desse comportamento social? O que está por trás dele exatamente é o quê? Fazer justiça com as próprias mãos. Fazer justiça com as próprias mãos é permitido? Quando a ética, como ramo da filosofia, traça o comportamento universal, determinando que você não pode fazer justiça com as próprias mãos. Você tem que fazer o quê? Chamar a pessoa responsável perante a sociedade para que possa pegar o ladrão e reaver seus bens. É assim que as coisas devem acontecer. Então, observem. Quando eu falo justiça com as próprias mãos, observe que a ética, enquanto filosofia, vai traçar o quê? O caminho universal dessa situação. Não se pode fazer justiça com as próprias mãos. Isso está vinculado só à nossa sociedade, à nossa cultura? Não. Então ela transcende. Agora, o cara vai analisar de forma racional o quê? A moral. Perceberam? Isso é só o início que a gente vai começar a trabalhar. Então voltemos aqui à nossa relação inicial e eu vou trabalhar de novo aqueles pontos aqui com vocês. Observem. Então, olha só, quando a gente está falando de ética, observe o seguinte, que ética é um ramo da filosofia, beleza? Então, quando eu estudo a parte de ética, eu já matei a informação que é um ramo da filosofia, que busca a melhor forma de estudar, o ramo da filosofia busca estudar a melhor forma de ver no nosso dia a dia. É uma reflexão filosófica e racional sobre a moral. Outro ponto também que eu coloquei aqui para vocês. É uma reflexão filosófica e racional sobre a moral. Então a ética tem o papel essencial de estudar a moral vinculada a uma sociedade, uma cultura. Outro ponto interessante é isso aqui. O objetivo estudo da ética é a ação e análise das consequências dessas ações. Então, ou seja, a ética estuda uma ação, ou seja, os motivos, as causas, os princípios, as máximas, as circunstâncias, e analisa as consequências dela. Eu quero que você entenda essa primeira parte, que é bem conceitual, que ética, vamos lá, ética é um ramo da filosofia, ética determina a relação entre certo e errado, bem e o mal. Ela analisa racionalmente um comportamento moral que é estabelecido por uma sociedade. Então, ou seja, quando eu digo fazer justiça com as próprias mãos e alguém dá uma análise, ou seja, um parecer específico, significa que ele está fazendo uma análise racional sobre uma sociedade, uma cultura, uma informação relevante daquele ponto.
Isso aí a gente está começando a trabalhar a ideia de ética e moral para que você não seja pego de surpresa em prol de concurso. Então, ética, a gente vai fazer o paralelo, a diferença entre os dois. Ética é universal, ética é atemporal, ética é teoria, ética é princípio, atenção a isso, ética é princípio. E assim a gente vai começar o quê? A desenvolver o nosso contexto. Essa é a primeira abordagem que a gente trabalha. Moral está relacionado a hábitos, costumes, tradições, tabus de uma sociedade. Então, cada sociedade tem o seu universo, e esse universo é analisado de forma racional pela ética. Quando a gente vai aprofundar essa relação, eu quero que você entenda o seguinte. Quando eu digo a vocês que a ética é modo de ser, perfil de uma pessoa, jeito, caráter, comportamento, qual a diferença? O que eu estou querendo mostrar para você? Segunda abordagem que eu estou começando a trabalhar aqui. A ideia é o seguinte: ética é modo de ser. Atenção a essa mudança de conceito aqui. Ética é modo de ser, jeito, perfil, caráter, comportamento. Quando eu li sobre ética algum tempo atrás, o cara falou: ética é foro íntimo. Aí eu, por que ética é foro íntimo? Aí a gente fica naquela viagem, por que ética é foro íntimo? Porque está diretamente relacionado ao seu comportamento explicitado. A explicitação do seu comportamento determina o seu nível de conduta ética. Ou você tem ou não tem. Então observe, ética é um ramo da filosofia que busca estudar a melhor forma de viver no dia a dia. Ética é teoria? Ética é essa teoria, essa cartilha de vida. Ela tem que ser entendida, interiorizada por você e praticada. Entendida, interiorizada e praticada por você. Quanto mais você praticar essa cartilha universal determinada pela ética, mais você está dentro desse universo. Beleza? Pô, professor, tá, né? Muita informação mas tudo vai ficar claro. Mesmo porque isso é questão de prova, meu querido. Quando o cara fala, olha, o que nós entendemos por justiça e igualdade, o que diferencia uma pessoa da outra é o comportamento ético explicitado no dia a dia. Foi questão de prova, pô. E aí? Não vamos mais errar questões como essa. O que diferencia você do seu amigo? É o seu comportamento explicitado. Por que alguém é considerado infiel? Por que alguém é considerado desonesto? Por que alguém é considerado injusto? Porque ele explicita isso no dia a dia. A explicitação do seu comportamento leva a esse tipo de compreensão. E é isso que a gente vai começar a trabalhar. Por isso que eu não tenho como chegar na turma, eu pergunto na turma, gente, eu tenho como falar qual é o caráter de todos vocês aqui? Não, caráter é individualizado, é o seu caráter, o seu comportamento, o seu modo de ser, o seu jeito. Eu não tenho como trazer isso de uma forma geral. Quando eu puxo isso para a moral, é a porrada que a moral vai me trazer. Como assim? A moral não é vinculada a uma sociedade? É. Então, quando eu pratico algo antiético, a porrada primeiro cai em mim. Depois, ela, ao ser colocada para a sociedade, a cultura em que eu vivo, significa que eu recebo a segunda porrada, que é crítica, humilhação. Professor, vamos amadurecer essa ideia? Vamos, meu querido, observe comigo. Se eu estou em sala de aula agora, vamos supor que eu estou em sala de aula, estou agora em sala de aula, chego assim, né, todo elegante, e falo o seguinte para vocês. Galerinha, dá licença que eu vou acender o meu cigarro. Posso fumar em sala de aula? Posso fumar em sala de aula? Não. Por quê? Aí muita gente fala, por conta disso, por conta daquilo. E se eu fumar em sala de aula, qual seria a reação de você por estar fumando em sala de aula? Seria qual? Não, apaga, ia reclamar na direção, fazer abaixo-assinado, que professor chato, que imbecil, que falta de respeito está fumando aqui dentro. Beleza? Tranquilo. Agora vamos amadurecer, traz isso para cá. Falei que ética é modo de ser, jeito, perfil,
caráter, comportamento. Ao desenvolver esse tipo de atitude, ao fumar dentro de sala de aula, eu estou sendo antiético. Qual o primeiro sentimento que deveria ter surgido em mim por ter fumado em sala de aula? Dá um pause e respira e responda. Voltamos? Qual é a ideia? Observem. Muita gente diz vergonha. Não. Constrangimento. Não. Arrependimento. Não. Né? Felicidade. Não. Satisfação. Não. O primeiro sentimento que deveria ter surgido em mim, que é o que direciona a sua capacidade, exatamente o fato da culpa. Ao sentir culpa, eu sinto arrependimento. Ao sentir culpa, eu sinto constrangimento. Ao sentir culpa, eu sinto arrependimento. Tudo, eu preciso da culpa. Então, quando eu estou nessa relação, eu sentindo culpa, aí eu sinto arrependimento e outras coisas vêm da culpa. Por isso que ética é para o íntimo, meu querido. Por isso que ética é você, seu caráter. Então, ao fumar dentro de uma sala de aula, eu fui antiético, pois eu desenvolvi uma atividade. Então eu deveria ter sentido culpa. Falei, putz, olha, eu fumando aqui dentro, meus alunos, de repente tem alguma mulher grávida, de repente tem alguém que pode passar mal com alergia. A culpa vai me fazer pensar desse jeito. Moralmente, eu dei uma porrada num comportamento moral inadmissível. Porque nossa sociedade não permite que fume em lugar fechado. Aí eu recebo a segunda porrada, que é crítica, humilhação, rejeição, agressividade. Fui antiético e fui imoral. Porque machuquei um comportamento. Porque dependendo da sociedade que eu esteja, eu posso fumar dentro do lugar fechado. Perceberam? Então observe o seguinte, essa relação entre ética e moral está diretamente relacionada à nossa estrutura de aula. Por isso que a gente vai começar a bater mais papo a respeito dessa relação. Outro ponto, quer ver? Vamos amadurecer essa ideia? Vamos pegar aqui o conceito de moral aqui, ó. Olha a parte de moral. Fruto do padrão cultural vigente, varia com a história e geografia e costumes, hábitos, tradições, tabus. Fruto do padrão cultural vigente. Então, palavrinha-chave aqui, ó, cultura, história e geografia, costumes, hábitos, tradições, tabus. Tudo isso faz parte da nossa relação. Então, quando eu digo para você que a parte de moral está relacionado à cultura, sociedade, costumes, hábitos, tabus, é geral. Então, eu posso praticar um ato que vai machucar a minha sociedade. Só que ao machucar esse ato, eu estou respondendo por ele dentro de uma conduta ética e vou responder por ele dentro de uma estrutura social, cultural. Adultério é crime? Adultério é crime? E aí? Não, professor, adultério não é crime. Já foi crime. Então tá. Quem praticava crime de adultério quando surgiu essa ideia de adultério? O crime de adultério era praticado por mulher. Tá? O crime de adultério é praticado por mulher. É só você observar como é que era um pouco mais antigamente. Né? Ou seja, a mulher que traísse o homem, entendeu? Em muitos momentos era o quê? Pagava com o quê? Com a vida. Adultério vem da palavra ad útero. Então, ou seja, é uma relação direta de quem que praticava adultério era a mulher. Então, ou seja, primeira coisa, adultério não é mais crime. Segunda situação, quem praticava adultério era a mulher. A sociedade modificou o seu comportamento no sentido de recepcionar a ideia do adultério ser para ambos os sexos. Tanto homem quanto mulher praticava adultério. Depois o pessoal, vamos tirar isso do Código Penal, senão vamos prender mais gente por adultério do que por outra situação específica, né? por homicídio, né? Então significa que adultério teria muita gente na cadeia. Então adultério não é mais crime. Então perceba o seguinte, quando o cara, vamos lá, o cara praticou, né, uma infidelidade, ele deveria ter sentido o quê? Culpa. Aquele ato foi antiético. Aí de repente todo mundo descobre que ele traiu a mulher, e a mulher é legal, estava grávida, não sei o que, ele vai, moralmente ele vai responder. Aquele cara que críticas, humilhações, rejeições e assim por diante. Então observem que isso aí faz parte
do comportamento ético e da conduta moral. Isso é importante. Você sacar que ética, cara, é filosofia, viaja no momento que o cara jogar ética na prova. Moral está relacionado, sim, à prática, o que a gente pratica. Não faça justiça com as próprias mãos. Teoria, universal, é ética. O ladrão entrou na minha casa, vai tomar um pau. Isso aí é o quê? Moral, é a prática, é o que a nossa sociedade está agindo, como ela age agora. Porque, por exemplo, cigarro não era um problema, o cigarro passou a ser um problema. Então significa que a moral, ele perguntou na prova, a moral é estática, certo ou errado? Errado, a moral é dinâmica, beleza? Tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, vamos respirar um pouquinho e eu volto para falar mais sobre ética e moral com você. Um abraço.